do Senhor o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Tem alguns irmãos que não estavam. Agora nós vamos pegar 4 versículos, né? O versículo 16 e o versículo 23, o 24 e o 25. Glória a Jesus. Olha o silêncio da igreja para aprender, ó. Amém? Glória a Jesus. Versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E o 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? O Ministério de Louvor louvou o primeiro hino aqui, falando da quebra do vaso. Daquela mulher que tinha um vaso de alabastro, outras versões falam um vaso de nardo puro, que era um óleo preciosíssimo. É imensurável o valor daquele óleo, imensurável. Não é à toa que falaram, mas como que pode essa mulher? A mulher poderia vender, né? Vender e dar aos pobres. Tanto essa história, quanto que nós encaixamos aqui, a Bíblia está nos relatando vidas que foram marcadas pela presença do Senhor. O pastor Edmilson falou aqui que nós somos águias. Nós somos águias. Quando ele falou do corvo, rapaz, eu vi a mesma história hoje, você acredita? Foi de Deus isso? Você falou da história, eu falei, nossa, vi essa história hoje. A águia está voando, o corvo, ela chega nas costas da águia, monta nas costas da águia, né? E a águia, ela não faz nada, e ela começa a subir, até quando acaba o oxigênio, aí o corvo cai, e a águia continua subindo. Isso é para nós que temos a presença de Deus. Acompanha comigo o versículo de número 1 aí do capítulo 4. Olha o que diz. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. João, quando ele foi preso, João Batista, ele falou assim para os seus discípulos: olha, vai ver se realmente ele é Jesus. E os discípulos de João chegou para Jesus e falaram assim: és tu mesmo, Senhor, ou nós temos que esperar outro? Ele falou assim: diga, João, que os paralíticos andam, os cegos veem, as pessoas estão sendo libertas, milagres estão acontecendo. Ou seja, resumindo, o reino de Deus é chegado a vós. Falou mais nada. Falou isso. Quando veio aquele hino, eu falei, mas é de Deus essa palavra mesmo. Marcados pela presença do Senhor.
Se você me perguntar e falar assim, meu irmão, o que você fala da presença de Deus para mim? Eu vou falar uma frase que eu carrego comigo, desde quando Jesus me recebeu em junho de 1999. Nós ficando velho, né? 99, 2009, 2019, rapaz, 23 anos já. O tempo passa. Eu vou dizer uma palavra que eu tinha naquele Monza. Lembra do Monza que eu tinha, 4 portas? Ele tinha uma frase em cima, aquilo ali, desde quando eu converti eu tenho aquela palavra. A frase. E a frase é assim, ó. Deus é tremendo. Se você me perguntar da presença de Deus, eu vou falar para você, a presença de Deus, ela é incomparável, inigualável, inimaginável. E essa presença de Deus, eu aprendi a conviver com ela desde o momento que eu me converti. Aprendi a conviver com essa presença. Uma presença que quando você chegava na igreja, que o grupo de louvor, ele estava lá louvando, você parecia que estava flutuando, e eu dizia na minha mente, eu nunca senti isso na minha vida. O meu coração se enchia de tanta alegria, que eu falava, meu Deus do céu, mas lá fora, eu não sentia nada disso. Por que que eu sinto aqui dentro, nesta igreja? Porque Deus já estava me ensinando, Deus já estava me marcando com a sua presença. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que nós falamos da presença de Deus, Deus, ele nos tirou de lá de fora, nos trouxe para a sua presença, para nós sermos vasos. Vasos. Repete comigo, eu sou um vaso. Fala, Deus me escolheu para ser vaso. Deus nos escolheu para ser vaso. O vaso é que nem esse copo. Eu fico imaginando, o camarada vai lá e ele fabrica um copo, não é? Você tem copo de vidro na sua casa, aí eu tenho umas canecas lá de porcelana para tomar um café, né? Tem até uma manha, você joga uma água quente antes, esquenta a caneca, joga lá fora, depois põe o café, aqui não é para esfriar. Você acha que o crente aqui enjoa? Enjoado, para tomar aquele cafezinho, ó. Quando você olha, aquela caneca, ela foi feita para colocar algo dentro dela. Esse copo, ele foi fabricado para colocar algo dentro dele. Ainda que este copo venha a ser descartável, ele tem uma utilidade muito grande. O que Deus quer dizer com essa revelação que Ele me deu agora? Ainda que você venha se julgar descartável na presença de Deus, Deus, Ele tem muita utilidade a fazer através da sua vida. Nós fomos criados, formados, feitos. Estava estudando esses dias atrás sobre isso. Bará, Yaxá e Rafá. 3 verbos que Isaías utilizou. Os judeus falam 3 verbos utilizados no livro do profeta Isaías para falar da atividade que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode criar o ser humano. Somente Deus pode fazer o ser humano. E somente Deus pode formar o ser humano. Deus, Ele criou o ser humano. Olha para o seu irmão. Deus criou. Deus criou. Rapaz, eu fico pensando, Deus, imagine comigo, Deus. Você acha que Deus tinha necessidade de criar nós? Analisa. Olha para dentro de si e você fala assim, nossa, eu sou tão falho, não é? Tão enjoado.
né? Às vezes, né? Cheios de defeitos. Foi Deus que criou. Deus criou. Deus desenhou. Projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Deus te projetou antes. Pastor Edmilson, do jeito que está, só a irmã Lugmar para Deus fazer a obra, né, irmã Lugmar? Mas o pastor Edmilson, agora tirar um sarro nele. Foi Deus que fez. Rapaz, eu falo para Marília, eu falo, nossa, é só Jesus, minha filha, mas foi Deus que fez. Foi um projeto. Deus foi lá e projetou antes. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Rapaz, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Antes que eu ainda era informe, Deus já me conhecia. Aí Jesus fala, antes da fundação do mundo, antes de que o mundo existisse, Deus ele já tinha você, Deus já tinha mim, Deus já tinha a sua igreja no seu projeto divino. Isso é a presença de Deus. Deus ele nos cria, Ele sendo criador de todas as coisas. A Bíblia diz, não vistes o eterno Deus, o Deus que criou todas as coisas. Quando cria o ser humano, Ele fala assim, e criou Deus, e tudo é muito bom. Sem Deus ter criado o ser humano, a sua criação não estava perfeita. E Deus nos cria, entra no seu projeto. E agora Deus nos faz. Deus nos modela no ventre da nossa mãe. Nos modelou no ventre da nossa mãe. E continua nos modelando até o dia que nós formos encontrar com Ele nos ares. Deus cria, Deus faz, Deus fez. Esse mesmo Deus, quando Ele cria Adão e Eva, Ele cria Adão e Eva para quê? Para vivenciar a presença de Deus. Deus criou o diabo. O diabo quis comunhão com Deus? Não. Antes o seu coração se elevou e subiu o desejo ao seu coração. Elevarei o meu trono acima do trono de Deus. E Deus coloca a sua mais perfeita criatura por terra. E Deus fala assim, agora eu vou mostrar o que é comunhão. Eu vou criar o ser humano. Deus cria o ser humano. A Bíblia diz que nessa criação, todos os dias, Ele comparecia no jardim do Éden, para encontrar Adão e encontrar Eva. Todo dia, na viração do dia, Deus estava lá, para ter comunhão com Adão. Só que nessa comunhão, veio o diabo. E o que o diabo fez? O diabo chegou na mulher e disse o que para a mulher? Olha, come daquela árvore. Falou, não, de todas as árvores eu posso comer, mas daquela que está no meio do jardim dela eu não posso comer, porque disse Deus, do dia em que eu comer, eu vou morrer. Ele falou, Deus sabe que do dia que você comer, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela foi lá e aposta, e Adão e Eva se apossou também. A desobediência tirou a comunhão. A desobediência tirou a comunhão. Repito de novo, a desobediência tirou a comunhão de Adão e Eva, que Adão e Eva tinham com Deus todos os dias. Tirou.
já não tinha mais Deus andando do lado, já não tinha mais o paraíso, o jardim do Éden para se habitar, tinha que habitar fora do jardim do Éden. Deus, Ele nos deu a sua presença para nós sermos marcados por ela, para vivenciarmos ela. A Bíblia diz: andai com Deus e ser perfeito. Ande com Deus, ande com Deus e ser perfeito. Rapaz, Deus, Ele nos cria para nós termos esse relacionamento íntimo com Ele. Íntimo. O verso 2 do capítulo de número 4, ele faz um paralelo tão grande de pessoas que não tinham a presença de Deus, e agora pessoas que estão tendo a presença de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E deixando Nazaré, repita comigo, Nazaré, era a terra que Jesus nasceu. Todo mundo conhecia Jesus ali. Não era uma cidade grande. O pai era carpinteiro, carpintaria na época era um ofício totalmente respeitado. Todo mundo conhecia Jesus, conhecia José, conhecia Maria, eles eram conhecidos. Eles tinham capacidade financeira para viajar. Pode ver, Jesus quando era pequenino, eles saíram de lá e foram aonde? Foram se esconder no Egito. Você acha que um pobre ia ter capacidade de pegar um camelo, pegar alguma coisa, montar em cima e viajar? Não tinha, eram conhecidos. Jesus sai de Nazaré e Jesus vai para Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, uma cidade beira-mar. Jesus ali sai da Galileia e vai para uma outra cidade, pessoas desconhecidas. Olha que interessante, Jesus quando estava em Nazaré, Jesus ele estava pregando. Estava ou não estava pregando? Ele estava pregando para os seus. Ele estava tentando ensinar os seus. Só que Jesus teve que ir embora. Por que que Jesus teve que ir embora? Por causa da incredulidade do povo. Esse daí não é o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Que era a família de Jesus, ele tinha irmãos e irmãs. Filho de José, filho de Maria, não é esse? E a Bíblia diz que Jesus fez poucos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade daquele povo. Repete comigo, nessa vida de cristão, longe de mim, faz assim, longe de mim, qualquer tipo de incredulidade. Incredulidade é aquele que não crê em nada, não crê em Deus, não crê nas coisas que acontecem. Incredulidade. Credulidade é aquele que acredita. E esse é aquele que em Hebreus a Bíblia diz que Deus ele tem prazer na alma daquele que não recua. Mas na alma, aquele que recua, Deus diz assim, a minha alma não tem prazer nele. Credulidade, fé, e Jesus sai dali. O povo não tem fé, e Jesus foi para onde? Para uma cidade que ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Foi para Cafarnaum. Jesus ele chega em Cafarnaum. O que Jesus encontra em Cafarnaum? Ele encontra lunáticos, ele encontra paralíticos, ele encontra pessoas atormentadas. A Bíblia diz, ele encontra pessoas que estavam em trevas. Jesus chegou lá e encontrou pessoas totalmente em trevas. Só que Jesus marcou a vida daquelas pessoas. Porque aqueles que estavam em trevas, eles não ficaram mais em trevas. Eles viram uma forte luz. Tinha pessoas que já estavam
jazendo. Jazer é morrer, estavam morrendo em trevas. A Bíblia diz que para esses daí, resplandeceu-lhes a luz. Jesus nos formou, nos criou, nos fez para vivenciarmos a sua presença. Isso é glorioso, vivenciarmos a sua presença. Quando Jesus, ele nasceu, havia uma profecia acerca de Cristo, que dizia assim: e ele será chamado El-Manuel, que significa Deus conosco. Olha como que temos que atentar às Sagradas Escrituras. Deus conosco. El-Manuel significa Deus, Deus, Manuel, conosco. No mais profundo, no original, no grego, dentro do barro. É Deus dentro desta matéria. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, quem que passa a habitar dentro de nós? Quem? O Espírito. Fala para o seu irmão: eu tenho o Espírito Santo. Levanta suas mãos aos céus e diz assim: eu tenho o Espírito Santo. Diga: eu louvo a Deus porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Oh, aleluia! O Espírito de Deus habita dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz: e fostes selados com o Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo. Este selo é a marca de que nós somos feitos em Cristo, somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Sou pecador, mas sou filho de Deus. Tenho os meus erros, minhas fragilidades, mas sou filho de Deus. As lutas são grandes, mas sou filho de Deus. Posso estar na bonança, mas sou filho de Deus. O inimigo se levanta, mas está se levantando contra um filho de Deus. Posso estar enfermo, mas nada me tira de ser filho de Deus. Nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ele traz uma lista em Romanos capítulo de número 8. Uma lista. Perseguição. Uma lista. Tragédias. Naufrágios. Ele traz uma lista de coisas que aconteceram na sua vida como cristão. Totalmente contrárias à própria vontade dele. Mas ele diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos feitos para sermos marcados pela presença do Senhor. Mas esse marcado não é chegar aí como se fosse uma tatuagem, vou lá e marco. O significado é isso. Não. Marcado significa você vivenciar a presença de Cristo todos os dias. Por isso que o Espírito de Deus habita em nós. É acordarmos de manhã, dormirmos à noite e termos a plena certeza e segurança de que Ele está em nós. É nós olharmos para as pequeninas coisas e ver que Ele nunca nos abandonou. Mesmo em meio a lutas, é nós termos a certeza de que Ele continua nos amando. E que se nós dobrarmos o nosso joelhinho, Ele vai ouvir a nossa oração. E no momento certo Ele vai trazer a sua resposta.
Aquele povo, ele nunca tinha visto isso. Era que nem nós antes de vir para a igreja. Não tínhamos a mínima noção do que era a presença de Deus. Rapaz, não tínhamos a mínima noção do que é você ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu quero contar um testemunho aqui. Esse testemunho, olha, é tremendo. Uma vez, eu era novo convertido, e eu lembro que era uma campanha de oração, e era um pastor, lá da Bahia, para aqueles lados lá em cima lá, na igreja do Evangelho Quadrangular Vânia Maria, lá em Mouro. Ele colocou uma porta assim, era uma campanha de 7 dias seguidos na campanha. E ele levou ele tinha um jarro, mas levou uns vidros de bálsamo, vermelhinho. E essa porta tinha colocaram tipo um manto, era assim, cada igreja tinha seus esquisitices, né? E simbolizava que todo final do culto você tinha que passar lá. E no 7º dia, era 7 vezes que todo mundo passava ali. E eu, novo convertido, né, com sede, sabe? Rapaz, nunca, meu Deus do céu, aquela presença de Deus tremenda, nunca, nem imaginava aquilo na minha vida. E eu chamava os crentes de doido na época, e eu falava que eu estava ficando maluco. E estava ali, e eu lembro que a igreja, ela tinha como se fosse uma fileira de banco aqui e outra aqui. E desse lado tinha uma porta. E eu lembro que Deus falou comigo, Deus falou assim: um dia você estará lá em cima. E eu, malemar, sabia, bagunceirão de escola, leitura, esses negócios, não me preocupava com essas coisas. E eu fui para a igreja, não sabia a Bíblia, não sabia nada. E falei: Deus, e eu tomei tanta posse daquela palavra, irmão, tanta posse. Eu falo para você, para mim estar aqui em cima é um milagre. Mas eu tomei tanta posse daquela palavra. E eu te digo uma coisa: olha, se for lançada uma palavra daqui de cima, olha, toma posse dessa palavra, que Deus, ele faz coisas grandiosas. E eu falei com Deus, falei: Senhor, porque meu olho encheu de lágrima na hora. Se o Senhor tem isso para mim, eu quero que o Senhor me mande um sinal. Rapaz, a porta que estava do meu lado, ela abriu com tanta violência, e ela bateu do lado de fora, assim, pum, bateu a porta. Aí falei, fiquei meio assim, né, novo convertido. Eu falei: bateu esse vento aí, essa porta abriu, né, mas amém. No outro dia, eu estava do outro lado, e tinha uma outra porta. E Deus falou comigo as mesmas palavras: um dia tu estarás lá em cima. Isso eu tinha 1 mês de convertido, julho de 1999, foi essa campanha. Eu falei: Deus, se o Senhor tem isso para mim, que o Senhor mande um sinal. Adivinha quem que abriu a porta? Aquela porta bateu, tum. Eu falei: meu Deus. Aí eu tomei posse dessa palavra, tomei posse. Mas eu tomei posse com tanta força, que eu acreditei tanto. E um dia eu indo embora para casa a pé, Deus falou comigo. Deus falou assim: você não vai se batizar não? Isso era poucos dias depois. E eu cheguei para o pastor Clemente na época, meu pai na fé. Falei: pastor Clemente, já é falecido, a irmã Nadira, a esposa dele, faleceu. E eu quero ter um casamento que nem o dele, assim, na semelhança. Faleceram com 62 anos de casado. Eu falei: pastor Clemente, Deus falou para mim batizar, e eu quero batizar. E ele falou: meu filho, é de Deus esse negócio, você vai passar pelas águas. Mas o que é isso, irmãos? É a presença de Deus. Não perca a oportunidade da presença de Deus. Pastor Moisés fala uma coisa, ele fala de um outro tema, ele fala assim: olha, não perca a visitação do Senhor, não perca. A presença de Deus, ela é tão gloriosa,
que é ela que nos dá força. Quantos, analisamos aqui, irmão, pessoas vivendo nas trevas. Quantos que não estavam clamando a morte? Uma cidade que era marcada pela escravidão, o mercado de escravos ali era tão forte. Olha, era uma cidade, as pessoas eram vendidas, pessoas vendo as outras sendo vendidas, que a vida não tinha valor nenhum. Chegou Jesus para mudar tudo isso. Para os outros a vida não tem valor, para mim ela tem um valor tão grande. Jesus diz para nós que eu quero marcar ela para toda uma geração. Esse Jesus é o Jesus que marca a nossa história. Marca a nossa história. Marca as nossas vidas. Esse Jesus nos levantou para mostrarmos às pessoas o quanto as nossas vidas é marcada pela presença dEle. Olha o exemplo de Cristo. Jesus, ele senta. Isso daqui eu não escrevi nada aqui, Deus está me dando aqui, eu estou falando aqui. Jesus, ele senta, ele lê o livro do profeta Isaías. O Senhor me ungiu a anunciar as boas novas de salvação, e falando, e disse assim, e hoje mesmo se cumpriu esta profecia. As pessoas ficaram iradas, falando, ele está dizendo que é o Messias. Por quê? Porque Jesus queria impactar a vida daquelas pessoas. Jesus, ele chega aqui, ele impacta a vida das pessoas. E o impacto foi tão grande, que as pessoas largaram o mundo de trevas pela qual elas vivenciavam. A vida das pessoas mudaram. A vida das pessoas material, a vida das pessoas financeira mudou, tudo mudou. Havia pessoas que já haviam desistido. A morte era o único caminho. Jesus tirou elas da morte. Jesus muda tudo. Tem crentes aqui mais velhos, tem crentes aqui mais novos, mas eu quero te dizer uma coisa. Pode ter um crente aqui com 100 anos na igreja. Jesus quer impactar e marcar essa vida. Quando eu olho para a igreja, eu olho para a igreja como um conjunto de irmãos, um só corpo. E a Bíblia diz que Cristo é a cabeça. Nós somos um só corpo. Às vezes o Ronaldo que subiu aqui a mão, né? Às vezes o pastor Edmilson é o cotovelo, né? Às vezes a Tati, né, é o joelho. A gente não sabe, mas o cabeça é Cristo. E essa cabeça é que controla todo esse corpo. É essa cabeça que impacta todas essas vidas. É essa cabeça que marca toda esta geração. É essa cabeça. Olha Moisés. Vamos ver Moisés. Vamos citar aqui 3 exemplos rapidinho, que a hora voa. 3 exemplos. Moisés, hebreu de nascimento, criado no Egito, na língua egípcia. Foi Deus que fez isso. Repete comigo. Deus move montanhas para fazer com que a sua presença seja revelada na minha vida. Rapaz, isso Deus faz. Estavam matando todos os meninos egípcios. Por quê? Porque o Egito, ele entendeu na época, quando subiu um faraó que não conheceu a história de José. José que salvou o Egito, irmão. Deus levantou José para salvar o Egito. José. Para salvar o Egito. E a dinastia egípcia, os faraós foram vindo tantos, que um se esqueceu. Nem os hebreus sabiam da sua história. E falou, olha, esse povo é muito grande, vamos escravizar todo mundo.
vamos matar toda uma geração de homens, vamos matar. E matou milhares. Moisés foi salvo e foi criado. Imagina, rapaz, isso é tremendo, irmã Roberta. O próprio faraó mandar matar todos os meninos hebreus, e um menino hebreu foi criado dentro da casa de faraó, com a mesma idade dos meninos que haviam morrido. Isso é tremendo. Isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para citar esse exemplo e te fazer a seguinte pergunta: por que você acha que é tão impossível das coisas acontecer na sua vida, se a minha presença é revelada a você todos os dias? O que é impossível para você? Aí houve o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, eles pregaram não sei o que e tal. Olha, isso é impossível. Falou assim, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo. Pega aquele menino, o menino cresce, o menino mata o egípcio, as coisas foram acontecendo. Quando Deus ele quer marcar as nossas vidas, as coisas vão acontecendo. Não somente coisas favoráveis, mas coisas contrárias também vão acontecendo. E nestes acontecimentos é onde Deus quer que nós não percamos a nossa cabeça, mas que nós venhamos ter a certeza de que Ele está marcando a nossa vida com a sua presença. As coisas estão acontecendo, é favorável, não é favorável, é contrária, não é contrária, mas não perca a noção de que Deus te criou, Deus te fez, Deus te formou, para que a presença dEle fosse habitada dentro da sua vida. Não perca isto. E Moisés foi ensinando, foi sendo ensinado. Chegou até o momento de Moisés subir o monte e Deus se revelar a ele. Se revelar a ele numa sarça ardendo em fogo. Imagina a doideira. Um pé de árvore pegando fogo e pegava fogo, mas não queimava. E Deus falando com ele: Moisés, tira a sandália que está nos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Deus chama ele. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus te chamou. Viu, Jackson? Deus te chamou. Essa família abençoada que está aqui nessa noite, Deus chamou vocês. Deus chamou vocês. Deus chamou a Roberta, Deus me chamou, Deus chamou a Daliane, Deus chamou o presbítero Zé de Lima, a irmã Antônia, seu cunhado, sua filha, todos nós aqui, Deus chamou. Aí olha para trás, o trabalhão que Deus teve com você, eu vejo o trabalhão que Deus teve comigo. Aí Deus cata, sabe? Esse coração aqui, ainda Deus está mudando muito ainda, viu? E vai mudar, aí quando for para a glória vai estar 100% mudado, só lá. Deus pega assim o coração nosso na mão, e Ele fala, olha, esse coração tem orgulho, eu vou quebrar o orgulho desse coração. Aí pergunta para mim, fala assim, por que Deus quer quebrar o orgulho? Repete comigo, por quê? Deus quebra o orgulho, para que a sua presença venha a ser revelada em nossas vidas. Aí Deus pega aquele coração, sabe, um coração que vivia num vício. O vício era tudo. Aí Deus traz, fala, eu vou arrancar o vício. Vício de qualquer coisa, irmãos. Não vamos citar algumas não, vício em geral.
qualquer tipo de vício, eu vou tirar. Ele vai e tira esse vício. Por que que ele tira esse vício? Ele tem esse trabalhão todo para que a sua presença seja manifesta em nossas vidas. Aí às vezes nós, né, pega um casal, o casal tem as briguinhas ali, aí Deus vai trabalhando naquele casal, naquelas briguinhas, naquelas coisas, Deus vai trabalhando. Aí Deus tira. Por que que Deus tira? Porque Deus quer marcar aquele lar, aquela casa com a sua presença. A sua presença. Você que é homem, seja um homem de Deus. Quando você for orar lá na sua casa, um dia acorda de madrugada, vai orar na tua casa, pega cá assim, faz isso. Faz isso, faz essa madrugada para você ver. Levanta lá. Vai lá na sala, ora, se coloca na presença de Deus. Aí levanta, viu, Helder? Levanta a sua mão lá na sua casa, sai lá nos cômodos da tua casa orando, sai lá, repreendendo, sai. Você vai ver o quanto a presença de Deus vai encher a sua casa. Faz isso. Mulher, faz isso. Deus nos fez, nos formou, nos modelou para nós invocarmos essa presença dEle. Invoca essa presença dEle. Invoca, chama, traga. Como igreja, Deus nos deu essa autoridade para que a vontade dEle impactar as nossas vidas, marcar as nossas vidas, nos encher com a sua presença, seja realidade em nós. 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 Invoca, clama, busque. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Eu fico imaginando Jacó. Olha Jacó, olha que história tremenda. Jacó, ele estava separado do seu irmão Esaú. Vendeu o direito da primogenitura. Mas essa venda do direito à primogenitura, olha só o que Esaú fez. Você, mas o nome Jacó é suplantador, é traidor, as pessoas falam isso. Mas em outra linguagem tem outro significado. Bênção, escolhido, depende do ponto de vista. Só que ali, Isaac, ele ia dar a bênção patriarcal, e a bênção patriarcal ela só era dada uma vez e ela era irrevogável. Repete comigo, bênção patriarcal só poderia ser dada uma única vez e não poderia voltar atrás. Aí a Bíblia nos diz em Gênesis que Esaú, em vez de casar com pessoas da sua família, casou com mulheres pagãs. E aquelas mulheres foi uma armadura no coração de Jacó e também da sua mulher. Uma amargura. E ela viu que a bênção patriarcal não poderia ser dada a Esaú, mas tinha que ser dada a Jacó. Por isso que a mãe faz todo deu uma artimanha para ele ser abençoado. Porque senão a nação hebreia ia continuar a sua, vamos supor, a sua liderança numa liderança totalmente amaldiçoada. E aqui vamos pegar um ganchinho aqui. Seja obediente. Não perca essa bênção de Deus na sua vida. Não perca. Se Deus te fala um negócio, faça. Não seja desobediente. Não tire o foco. Tem um pastor amigo meu, pastor Delton. O Delton é uma bênção pregando, rapaz, mas quem conhecia antigamente era uma bênção, né? O Delton, irmãozão meu. E
E ele colocou lá nas pregações dele o hashtag vamos para cima. Eu falei, rapaz, e não é que o crente tem que ir para cima mesmo? Nós, que Deus, Ele quer marcar com a sua presença, nós realmente temos que ir para cima. Mas o que é esse negócio? Ir para cima é nós termos em mente qual é o nosso objetivo. Se Deus nos chamou para a sua presença, se Deus nos chamou para a sua comunhão, se Deus nos chamou para vivenciarmos uma plenitude na presença dEle, o nosso objetivo como igreja é isso, é a presença de Deus em nossas vidas. O restante, meu filho, o restante, minha filha, é consequência da presença de Deus. A cura, o milagre, o alcançar, o fazer, é consequência da presença de Deus. Por isso que agora nós compreendemos. Deus tirou eles do Egito como? Com a presença dele de dia e com a presença dele de noite. A presença de Deus estava 24 horas atuante. Olha a palavra, 24 horas, atuante no meio do povo hebreu. De dia, uma nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. Se a nuvem movia, eles moviam. Se a nuvem parava, eles paravam. Assim é a nossa vida na presença de Deus. Se a nuvem de Deus se mover, você vai. Se a nuvem de Deus parar, você para. Mas seja obediente. E Jacó ia encontrar com seu irmão. E estava uma rixa entre eles. E ele orou a Deus, mandou presentes. Rapaz, mandou presente para o irmão antes. E coisa caríssima que Deus estava provendo sobre a vida deles. Só que antes desse encontro, a gente não sabe. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jacó. Eu vou falar, ô meu irmão, senta aqui, Jacó. Jacózinho, né? Vamos ser mais íntimo com ele. Vem cá, Jacózinho, vem cá. Né? Aí às vezes ele me chama de Elitinho, né? Vem cá, Elitinho, né? Vamos sentar aqui. Rapaz, qual que era a tua preocupação? Eu acho que a preocupação dele, certamente era se encontrar com o irmão. Tranquilo. Porque o irmão era poderoso. Tinha pessoas, Deus tinha prosperado também. A preocupação era essa. Só que ele estava indo em paz. Só que ele não sabia se o irmão dele estava vindo em paz, ou se o irmão dele estava com as armas de guerra levantadas. Ele não sabia. Rapaz, só que no meio do caminho, ele fala que chega no Val de Jaboque. Ele manda passar toda aquela, né, todo o seu povo, ovelhas, passa todo mundo, ele fica sozinho. Ah, quando ele fica sozinho, Deus desce. Deus desce. Deus desce. E Deus começa a segurar ele daqui, segurar de lá. Olha o que é estar na presença de Deus. Por toda a noite, até o amanhecer, a alvorada do dia, ele lutou com Deus e prevaleceu. Lutou com Deus e prevaleceu. Lutou com Deus e prevaleceu. Aí fala para o seu irmão, que coisa, fala assim, que coisa. O que Deus estava ensinando para Jacó? Rapaz, preocupado com o irmão, quer dizer, quem já ficou preocupado com alguma coisa aqui e esqueceu de Deus? Ó, geral, vamos dizer assim, levanta a mão. Meu irmão, já tive preocupado com tanta coisa que realmente eu esqueci a Deus. Ixi. Você acha que ele devia ter esquecido? Eu creio que ele esqueceu. E o que Deus fez? Ainda que você me esqueça, ainda que uma mãe venha esquecer dos seus filhos, eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Tremendo isso. Deus
é tremendo. Deus desce. E a Bíblia diz que Deus, para mostrar para ele que a presença dele era com ele, o que Deus faz? Deus toca na juntura da coxa de Jacó e Jacó fica manco. E agora Jacó, só aqui ó. Tem uns que falam que tá fundo, tá raso, né? A partir de hoje tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso, né? As pessoas dizem, Deus tocou. Mas por que Deus toca? É agora que você compreende por que Deus toca. É agora você compreende por que Deus tocou. É agora que você compreende por que Deus deixou determinada coisa acontecer. É agora que você compreende por que você, algo te lembra e você não esquece. Você vai carregar toda a sua vida, que é para você lembrar que a presença de Deus na sua vida, ela é atuante 24 horas. Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou, e Deus vai ser com você todos os dias da sua vida. Vamos finalizar com Paulo. Imagine o apóstolo Paulo, Saulo, vamos falar Paulo. Uma linguagem grega e outra na linguagem ciro-fenícia. Só mudou por causa da questão da conversão de Paulo, mas o significado é o mesmo. Paulo perseguiu a igreja, tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, que era doutor da lei, sendo formado aos pés de Gamaliel na época. Sabe, era um homem que era zeloso da lei, ele mesmo fala isso. Na minha idade eu fui zeloso e muitos fui zeloso. Só que o que acontece com ele? Ele indo perseguir a igreja, o que Deus faz? Deus, só ele viu aquilo ali. Deus, numa revelação a ele, num facho de luz ele cai, fica cego, e Jesus fala com ele: Saulo, por que me persegues? E aí a Bíblia coloca a fala dele em Senhor com letra maiúscula. E ele não tinha falado para ninguém se Jesus era Senhor, não tinha falado para ninguém que Jesus era o Messias, mas quando acontece isso, ele reconhece Jesus como Messias. Por isso que a sua Bíblia Sagrada, quando você abrir lá, está Senhor com letra maiúscula, que é o nome Adonai atribuído ao Senhor. Adonai Todo-Poderoso, reconhecendo Jesus como Salvador. Aí cai as escamas dele, vai orar, os irmãos sabem a história, cai as escamas. Nossa, a gente termina nessas escamas. Muitas vezes precisa cair umas escamas de nós. Precisa cair umas escamas para que a presença de Deus seja manifesta em nossas vidas. Às vezes temos tanta certeza de tantas coisas e não é isso que Deus quer para nós. O que impede a manifestação de Deus na sua vida? Vamos colocar de pé? Vamos encurtar. Chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos louvar com aquele hino, o primeiro hino que foi louvado nessa noite. E olha que o culto começou hoje falando da presença de Deus. Eu nem sabia. E já tinha meditado nessa palavra. Deus, Ele quer a presença dEle manifesta em você. Fala para o seu irmão, Deus quer a presença de Deus manifesta na sua vida. Deus quer marcar a sua vida, a sua geração, a sua casa. Deus quer marcar o seu trabalho. Deus quer marcar tudo na sua vida com a sua presença. Deus, Ele te formou, Deus te fez, Deus te escolheu para que gerações fossem marcadas com a presença dEle. Deus te fez um vaso para ser cheio. Deus te fez uma pessoa para ser cheia da presença de Deus. O Espírito de Deus não habita em vão na sua vida. Ele te marca nessa noite com a tua presença. Anda na minha presença. Ser perfeito. Feche os seus olhos nesse momento. Põe a mão no seu coração. Você que está com a sua esposa aí, abraça a sua esposa. Abraça a sua esposa. Você que está aí com seu amigo,
ou com essa pessoa do seu lado. A Roberta está com a tia Olívia, sua mãe. Abraça essa pessoa. Essa pessoa que você está abraçando também é um vaso. Estou oh, aleluia. pra dizer tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, aleluia. Deus te chamou para marcá-la com a tua presença. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser cheio da presença dele. Oh, aleluia. Tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
tua presença, Senhor, vale mais sobre nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nós, Senhor. O Senhor que nos fez para manifestar a tua presença. O Senhor que nos fez para que a tua presença fosse compartilhada em nós, ó Pai, para que nós pudéssemos ter uma nova vida no Senhor. Nós te adoramos. Oh Deus Santo, muito obrigado pela tua presença. Deus Santo, muito obrigado por nos visitar aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por ser intensa a tua presença em nossos corações. Deus Santo, muito obrigado por nos ter feito para vivenciar uma vida na tua presença. Pai amado, que a cada dia o teu Espírito venha nos ensinar a ter esta vida na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos teus milagres em nós, pelo milagre da tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, glorifique a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, amém, irmãos? Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. A tua presença, Senhor, vale mais em nossas vidas. A tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, que seja constante na tua igreja. Que seja constante em nós. Espírito Santo, que a tua presença venha nos incendiar a cada dia. Que a tua presença, Espírito Santo, oh, meu Pai, que a tua presença a cada dia venha nos atrair a ti, Senhor. Que a tua presença venha contagiar outras vidas. Que a tua presença venha contagiar essa sociedade. Que a tua presença, Pai, sobre nossas vidas venha realizar milagres em outras vidas. Que o Senhor venha alcançar Cafarnaum. Que o Senhor venha alcançar Zebulon, venha alcançar Naftali. Que a tua presença venha tirar pessoas das trevas. Que a tua presença venha derrubar cadeias. Que a tua presença venha destruir intentos de Satanás. Que a tua presença, Senhor, venha fazer grandes coisas em nome de Jesus, aleluia. A tua presença, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, a tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor. A tua presença. Não deixe nada tirar a presença de Deus da sua vida. Nada. Não deixe nada destruir a presença de Deus na sua casa, na sua família. Não deixe nada, labassurianda la racharabacai. Orianda lá na surianda de misticara na marras. Não deixe nada tirar o foco da presença de Deus na sua vida. Deus manda te dizer: lute, batalhe, combata o bom combate, oh, alamassurianda la racharamanabacai. Mas lute até as últimas forças. Mas não deixe nada tirar a presença de Deus da tua casa, da tua vida, na vida dos teus filhos, da sua mãe, de quem for. Não deixe, rabassurianda la manachacai. Se acabar as tuas forças, diz o Senhor, eu entrarei com as minhas forças. Foi lido esse salmo aqui nessa noite. Voarão como águias, as tuas forças não vai se acabar. Correrão e não se cansarão, fadigarão e não se cansará, diz o Senhor. Mas não perca este foco, lamassuriandaramahai. Nada venha tirar a presença de Deus na sua vida. Nada venha tirar a presença de Deus na sua casa. Nada venha tirar a presença de Deus na sua família. Nada venha tirar a presença de Deus no seu trabalho. Nada venha tirar a presença de Deus de você. Nada, não deixe nada tirar a presença de Deus. Não deixe nada minguar a presença de Deus da sua vida. Deus te toca com a presença dele nessa noite. Não deixe.
Deus te fortalece nessa noite. Você entrou dizendo aqui que tinha pouca força, mas eu te fortaleço, diz o Senhor. A minha presença é marcante em você nessa noite. Não deixe nada minguar. Não deixe os inimigos. Para você parece que são amigos, mas são inimigos. Inimigos de Deus, porque se afastam você da presença de Deus. Não é amigo, é inimigo. Deus manda você deixar os inimigos. Deus manda você rejeitar os inimigos. Deus manda você rejeitar tudo aquilo que é externo. Os inimigos externos, rejeite aquilo que é fora da presença de Deus. Rejeite aquilo que é contrário à palavra dele. Rejeite. Levanta a tua mão, diz assim: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse, Senhor, desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Que a presença dele seja intensa em nós, como nós nunca intentamos conhecer que ele venha fazer, porque ele é ilimitado. Oh, aleluia, Deus quer fazer coisas grandes. Toma posse desta palavra, que Deus quer fazer coisas grandes. Amém, irmãos? Deus quer fazer coisas grandes. Eu estou com vontade de ficar aqui, só dizendo que Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, na minha vida. Deus quer fazer coisas grandes. Deus, ele é muito mais além do que nós pedimos, que conhecemos ou que falamos. Esse é o nosso Deus. Deus, ele é tremendo. Agora você entende por que eu carrego que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Oh, aleluia, toma posse desta palavra. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Meu Pai querido. Oh, Jesus amado. Deus maravilhoso. Rapaz, é tremendo a presença de Deus, aleluia. É tremendo. Deus está manifestando a presença dele aqui. Você tem pedido a ele, ele está aqui. Deus maravilhoso, Deus santo, soberano, majestoso, é a tua presença. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.